Olá, galera do Você é Show, Papo Reto, programa 3. Lembra, esse nosso programa é sobre profissionais e profissões. Hoje nós vamos receber Thales Almeida. É Nutri, uma área que está em ascensão no mercado. Eu lembro que na minha época de faculdade, as profissões que tinham valor na área de saúde era medicina e odonto. Enfermagem, nutrição e educação física eram segunda opção. Mas a coisa mudou, o jogo virou. Hoje é uma das profissões mais reconhecidas e mais aclamadas do mercado. Vamos falar um pouquinho e vamos descobrir como é que funciona a área Nutri. Thales, seja bem-vindo, querido. Olá, boa tarde. Obrigada, Fábio. Como é que funciona a formação Nutri? É um curso universitário? É um curso técnico? Como é que funciona? Ele é um curso universitário, são 4 anos. Tá para mudar essa questão de 4 anos para aumentar para 5, mas aí algumas faculdades estão verificando se vão realmente mudar esse quantitativo de períodos. São 8 períodos, mas algumas faculdades estão querendo mudar para 10. Assim como o curso de outros cursos de saúde, como o de enfermagem, o de educação física e o de medicina também, que é mais de 10 períodos. Você acha que é o tempo na formação que qualifica o profissional ou o interesse da pessoa em aprender? Eu acho que não só o interesse, como também na forma prática, porque muitas vezes na área da nutrição, a prática é o que vai ali ajudar bastante. Não na forma teórica. A gente precisa de teoria, precisa. Mas a prática vai ajudar você bastante nessa questão da área da nutrição. Aí eu te pergunto, vários cursos deixaram de ser cursos superiores para serem cursos técnicos. Existe curso técnico de nutrição? Existe o técnico de nutrição. Que é o tecnólogo, né? Isso. Que não chega a ser para se especializar em nutrição, para ser nutricionista. Mas sim o auxiliar nutricionista. É como tem o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. Isso. Como, por exemplo, no hospital. No hospital a gente precisa ter um técnico em nutrição. O técnico ele fica ajudando principalmente na área da cozinha, porque ele vai verificar como é que está sendo os planos alimentares do paciente, se esse plano alimentar está sendo corretamente direcionado ao paciente que foi prescrito. Sua formação foi feita onde? Você pode falar para essa câmera de cá. Sua formação foi feita onde? Minha formação foi feita pela Uninasal das Graças. E você fez os 4 anos? Fiz, na verdade, mais que 4 anos, porque quando eu fui fazer minha formação, eu peguei o final do curso na pandemia. Então, minha área de estágio, a gente teve que parar por causa da pandemia. Mas aí eu voltei em 2021 para concluir o curso. E quando eu já voltei atuando na área do estágio de clínica e produção, num hospital onde eu atuei de frente à Covid. Fala um pouquinho pra gente. Pelo que você estudou e pelo que você encontrou no mercado, a formação, ela te deu a condição de realmente entrar no mercado ou a prática é que te deixou no ponto de trabalho? A prática. Porque muitas das vezes quando a gente vai buscar a questão do trabalho, principalmente na área de nutrição, o pessoal quer gente já com experiência, ou pessoas que tenham o mestrado, doutorado. Então, automaticamente, se você não tem prática com a sua área, você não consegue ter um bom desempenho e também conseguir emprego, porque é muito difícil a área de nutrição. Muitas das vezes o pessoal quer pessoas com mais ou menos 6 meses de experiência, 1 ano de experiência. Eu, por exemplo, trabalhei numa clínica onde eles queriam mais ou menos 3 meses de experiência. Mas eu informei que eu não tinha esses 3 meses de experiência e mesmo assim ter continuidade. Eles aprovaram, trabalhei com eles 6 meses, mas assim, foi uma experiência que eu levo para minha vida, mas que eu não voltaria a trabalhar lá. No primeiro programa eu recebi uma professora, Giovana, um beijo, Gil, a gente tem um carinho enorme por ela, e ela me falou das dificuldades de início da profissão, as dificuldades na formação. A gente recebeu o Jairo Matheus, que é nosso diretor do canal, no programa da semana passada, e ele relatou que durante a formação dele, ele começou com uma turma relativamente enorme, e a turma foi minguando ao longo dos períodos. Na área de nutrição acontece isso também. As pessoas vão buscando algo e não se encontram, e ao longo da formação vão se
vão se esvaindo a vontade de ser nutricionista? Acontece sim. Inclusive, eu fui um desses casos. Minha área, quando eu me inscrevi na faculdade, quando eu fiz o Enem, foi para a área de enfermagem, porém não formou turma. A turma que tinha era a turma de nutrição. Então eu comecei na turma de nutrição e fui pegando gosto em relação à área, e um dos professores foi quem me incentivou bastante em relação a isso. Porque ele mostrou que nutrição também pode ser uma área que dá para você tirar seu ganha-pão. É uma área que é necessitada bastante nesse meio da saúde. Então, curioso, porque em relação a professora foi vocacionada, a vocação dela era para isso, era uma paixão. Em relação a Matheus, também era uma paixão, era algo que ele gostava. Então, nutrição caiu no seu colo, na realidade, não era seu foco, o seu objetivo. Não. Minha área sempre foi a área de saúde, independente de qual seja a área. Mas assim, nutrição literalmente caiu no meu colo, porque foi uma área que eu não busquei em si. Na verdade, eu nem sabia tanto da nutrição quanto eu aprendi na faculdade. E o que te fez seguir em frente? Você foi se apaixonando, foi gostando do curso? Sim. Na verdade, com o decorrer do curso, eu fui aprendendo um pouco mais da área da nutrição e fui percebendo que era algo que eu necessitava para a minha vida também. Porque em relação à alimentação, antigamente eu não me alimentava muito bem. Hoje em dia eu considero minha alimentação excelente. Então, automaticamente, foi algo que eu fui vendo que eu posso melhorar a vida de outras pessoas, não só através das outras áreas de saúde, mas também na área de nutrição. É uma área que pode ajudar bastante em várias vidas. Então, quem está assistindo o nosso programa e ainda não se encontrou em alguma profissão, não sabe o seu sonho, não sabe onde quer chegar, nutrição é uma boa opção? Sim, com certeza. A área da nutrição hoje em dia ela está sendo bem buscada, principalmente na questão de educação, na área da física, no caso da educação física do pessoal dos esportes. Por quê? Porque o pessoal busca muito na questão de eu preciso ter o corpo perfeito, mas essa questão de corpo perfeito não existe. O pessoal busca muito o físico, então automaticamente vai buscar um nutricionista para ter uma alimentação, mas muitas vezes quer essa alimentação, mas não segue. Prefere seguir o que um instrutor passa, o que um colega passa, só vai para um nutricionista mesmo para fazer a avaliação antropométrica. O que é uma avaliação antropométrica? Explica para a galera. A avaliação antropométrica é uma medida que a gente utiliza para saber o percentual de gordura que tem no organismo, que a gente tem no corpo. Então a gente faz medidas através de fita normal, fita métrica, e também do adipômetro, que é um medidor de gordura, que ele faz a porcentagem de gordura do seu corpo. Uma coisa que a gente fala muito eu tô mais gordo, eu tô mais magro, aí eu quero fazer uma dieta para ganhar massa, ou eu quero para perder peso. Cada dieta é feita especificamente para cada caso, ou existe a dieta da lua, a dieta de não sei o que? Isso tudo funciona ou tem que ser um negócio realmente direcionado? Na verdade, precisa ser uma coisa bem direcionada, porque se você faz uma dieta voltada ao emagrecimento, você tem que realmente seguir aquele plano à risca. Porque se você quer realmente perder o peso, não é só o plano alimentar, a dieta que vai funcionar. Você precisa também fazer um exercício físico, precisa fazer uma atividade física, porque só você comer certinho não vai lhe ajudar a perder o que você quer realmente. Então, se você tem todo um conjunto de alimentação mais um exercício físico, aí sim você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Qual é o grande desafio na área de nutrição? Eu acho que o grande desafio na área de nutrição é os próprios pacientes em si. Porque muitas vezes o paciente busca um nutricionista e quando busca um nutricionista, eu quero ganhar massa muscular. Ok, tudo bem, eu vou passar um plano alimentar. Mas você está seguindo esse plano à risca? Então, se você não segue o plano à risca, você muitas vezes vai culpar o nutricionista do que aconteceu. Mas eu não ganhei a massa. Mas eu não ganhei massa por quê? Porque você não conseguiu seguir o plano alimentar ou porque você não deu continuidade com o plano que foi prescrito? Como esse programa, mais uma vez, eu reitero, é voltado para quem está buscando uma profissão ou conhecer um pouco mais sobre as profissões, se fala muito do investimento para poder entrar no mercado de trabalho, porque a pessoa entra numa faculdade. Com quanto tempo ele já consegue estagiar, se remunerar para poder sobreviver e continuar o curso? Assim, a questão do estágio em si não é possível logo no começo. É só realmente após a formação. Porque você precisa estar graduado para poder estar atuando na área. Porque se você não pode estar
digamos assim, passando algum plano alimentar sem uma supervisão de alguém. Então, automaticamente, quando você se forma, aí sim, você pode prescrever normalmente o plano alimentar. Qual é a porta de entrada, então, para quem se forma? É buscar um estágio numa clínica, e buscar cliente nas redes sociais? O cara se forma, e aí? Onde é que ele entra no mercado? Bom, nos tempos atuais, eu acho que a visibilidade na mídia pode ajudar bastante. Principalmente a buscar os primeiros clientes. Principalmente os pacientes em si. Porque para você atuar numa clínica, você vai precisar literalmente ter alguma experiência. Nem que seja uma experiência com pacientes próprios seus, fazendo atendimento em casa do paciente. Porque se você não tem uma experiência prática, você não consegue chegar a lugar nenhum. E essa remuneração, como é que funciona? O cara conseguiu o primeiro paciente. Ele faz um pacote, ele cobra por consulta. Como é que funciona aí? Então, nesse caso vai depender da pessoa, do nutricionista. O que é que ele vai fazer? Se ele prefere fazer um pacote, onde ele vai determinar que tantas consultas o paciente vai pagar um valor X, ou se cada consulta que o paciente tiver, ele vai pagar um valor X. Por exemplo, eu com os meus pacientes, eu cobro um valor e o retorno deles eu já abato uma porcentagem. Para o nosso público ter noção de como é a remuneração desse mercado. Hoje, numa média de mercado, se cobra quanto para esse primeiro contato? Bom, aí vai variar também do local de atendimento. Se você atende num local, num bairro mais nobre, onde o pessoal tem uma condição financeira melhor, geralmente esse valor varia entre 300 a 400 reais. Dependendo da pessoa também que está fazendo o atendimento. Mas se é um bairro onde você vê que a classe é média, onde o pessoal não tem esse valor todo para efetivar um pagamento de uma avaliação nutricional, então o pessoal cobra geralmente em torno de 150 a 200 reais. Isso, levando para a nossa realidade aqui no Nordeste, um valor desse, você não acha que afasta um pouco as pessoas? Porque tudo bem que a pessoa vai para um bar e gasta isso bebendo. Mas às vezes, quando é para cuidar de si mesmo, cuidar de si, na realidade não existe si mesmo, cuidar de si, a pessoa se amarra um pouco mais. Com 150 ele vai num supermercado e compra, sei lá, uma feira para 2 dias, 3 dias. Então não acha que o valor se torna um entrave para o mercado? Então, quando se fala em Desculpa, elitiza um pouco mais o teu cliente? Eu acho que não, pela questão também, Fábio, de que quando você vai numa clínica, que você marca um nutricionista de clínica ele não pode fazer um atendimento que o nutricionista particular ele faz. O nutricionista de clínica ele só tem 20 minutos para fazer um atendimento. Então, automaticamente, ele não consegue fazer uma avaliação correta, ele não consegue consegue ter um bom desempenho em relação à atuação com o paciente. A alimentação que ele vai passar para o paciente não vai ser uma alimentação decorrente ao estilo de vida que o paciente tem. E quando a gente faz com um nutricionista particular, uma avaliação, um atendimento, eu mais ou menos demoro 1h30 com o meu paciente com um atendimento. Então, essa questão do valor ser um pouco assim acima do que deveria ser cobrado com o pessoal é realmente mais na questão do atendimento que vai ser feito com o paciente, porque não vai ser qualquer atendimento que vai ser feito. O plano alimentar vai ser especificamente direcionado a essa pessoa. Vai ter uma avaliação antropométrica, vai ter um recordatório 24 horas para saber o que é que esse paciente come, o que é que esse paciente deixa de comer, para a gente entender como é a vida, o estilo de vida desse paciente, para também conseguir assim montar um cardápio específico para aquele paciente. Então, automaticamente, eu acho que o valor ele não vai elitizar. Eu, quando exercia a profissão, que eu sou formado uma das minhas formações é educação física. E quando eu atuava dentro da área, e passei vários anos trabalhando com SPA. O Spa e Lazer de doutora Silvia Lobo. Doutora Silvia, se esse vídeo chegar para você, muita saudade, um beijo enorme e estou muito feliz com o seu sucesso. É a Prodieta, não sei se você conhece, é doutora Silvia Lobo. E assim, uma grande questão que a gente tinha lá no Spa é que tinha um trabalho de imersão dentro do Spa, onde as pessoas tinham as 5 refeições por dia bem balanceadas,
tinham atividade física, acompanhamento de massagem, de psicólogo. Mas a grande dificuldade é quando as pessoas voltavam à sua vida cotidiana, onde acordavam no seu tempo, trabalhavam no seu tempo, se alimentavam no seu tempo. E isso fazia com que as pessoas recuperassem mais rápido aquilo que tiveram tanto sacrifício para emagrecer. Não vou nem dizer perder, porque quem perde acha, não é isso? Falta o quê? Falta um pouco mais de conscientização, ou essa vida de dieta não corresponde à realidade das pessoas? Eu acho que falta mais um pouco de interesse da parte do próprio paciente. Porque se você não tem interesse em buscar uma melhoria para a sua saúde, automaticamente, se você for buscar um nutricionista e não seguir o que ele passar para você, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas deixa eu ser mais claro onde eu quero chegar. Você está num ambiente de dieta. Você está precisando perder peso. Você vai ter uma dieta restritiva, correto? Na verdade, a dieta ela não precisa ser restrita. Restritiva em calorias. Isso. Tá? Então, vou ser mais específico. Ela é uma dieta restritiva em calorias, que necessariamente não te dão energia, mas você precisa de energia para o trabalho do dia a dia. Por exemplo, nossa realidade em evento. Eu começando uma dieta para perder peso, eu vou estar consumindo menos caloria dia. Só que essas calorias me fazem falta, por exemplo, numa maratona de um evento de 2, 3 dias, que a gente fica preso lá 24 por 24. Chega um momento que você baqueia. Cadê a energia para aquilo? Né? E aí? Como é que resolve equacionar isso? Então, quando você tem o primeiro contato com o nutricionista, automaticamente a gente já não decorre para a área do emagrecimento. O que é que a gente faz? A gente faz uma reeducação alimentar. E o que seria essa reeducação alimentar? A gente vai pegar tudo que a pessoa consome, ver o que ela está consumindo que faz bem a ela, ver o que ela está consumindo que não faz bem a ela e fazer uma reeducação, fazer uma introdução alimentar de alguns alimentos que ela já deixou de comer, porque prefere fazer substituições. Eu não vou comer uma batata, vou preferir comer uma batata palha, que é mais prático. Só abrir o saquinho, já está pronto. Então, automaticamente, fazer essa mudança no cardápio dessa pessoa. Então a gente vai dar mais energia a ela através de alimentos que vão saciar mais ela. Tá entendendo? Entendi. Eu sempre gosto de imaginar as profissões daqui a um determinado tempo. Você está entrando no mercado, está conquistando seu espaço. Como é que você vê sua profissão daqui a 15 anos? A nutrição daqui a 15 anos? Sim. Eu vejo uma área sendo bastante procurada, porque essa pandemia que a gente teve, inclusive foi o tema do meu TCC, foi em relação ao que a mídia favorece em relação à nutrição. E o que a gente pôde notar quando a gente fez essa pesquisa durante esse meio termo de final de pandemia, começo de nova era, então foi basicamente vendo que a mídia ela influenciou bastante, principalmente as crianças, na alimentação. Então a gente verificou que o grau da obesidade em relação a crianças foi muito grande. Então automaticamente... Aumentou. Porque a mídia ela explanava algo bom, porém em relação à alimentação não seria. Porque a criança ela via um Mac, então ela via um Burger King, queria um Burger King. Então automaticamente quando ela via algo que era atrativo aos olhos, ela fazia eu quero, e a gente sabe que como criança é. Se os pais não têm a rédea, faz birra, faz aquilo outro, e acaba cedendo e dando o que a criança quer. Então eu acho que vendo o que a gente presenciou na pandemia, que foi o nível de pessoas em relação à obesidade crescendo bastante, eu acho que daqui a 15 anos vamos ter bastante pessoas procurando nutrição sim. Engraçado, você agora me deixou confuso, porque eu tinha imaginado que a coisa era ao contrário. Quando iniciou a pandemia, as pessoas ainda tinham um certo capital guardado, enfim, se alimentavam como vinham levando a vida. Mas a partir do momento que tudo fechou, o restaurante fechou, só depois de um tempo começaram a liberar os deliveries, eu imaginei que as pessoas começaram a cozinhar mais, a viver mais em família e comendo menos porcaria na rua. Mas não foi assim? Não. Pra você ter noção, eu conheço pessoas que engordaram basicamente quase 10 quilos durante a pandemia. Então, automaticamente, o grau de obesidade cresceu bastante. Por conta do sedentarismo, que aumentou? Sedentarismo, além de sedentarismo, o pessoal buscando alimentação
industrializada. Tudo pronto, né? Ia no mercado, comprava os congelados. Isso. Na verdade, não é nem os congelados. Era a questão de, não tô afim de cozinhar, vou comprar uma pizza. Comprava aquelas pizzas já pré-prontas. Não quero cozinhar, compra uma lasanha. Então, a alimentação mesmo, o arroz, o feijão, a salada, uma carne básica, eles começaram a deixar de lado. Começaram a consumir mais os industrializados. Curioso que Josias, nosso amigo, ele tem uma pizzaria e ele disse que realmente ele já está no ramo há mais de 10 anos. Mas ele disse que o período que ele mais vendeu foi no início da pandemia. Ele disse que as vendas dele duplicaram no período, assim que começou a pandemia. Depois o povo foi ficando sem dinheiro, lógico, porque ninguém estava trabalhando. Mas ele disse que naquele momento dobrou tudo, que ele não esperava. Justamente, porque o pessoal foi buscando a alimentação mais prática. Então, se a alimentação mais prática é a alimentação ultraprocessada, então para eles era o melhor. Na temporada passada do Você é Show Podcast, a gente recebeu uma nutricionista que ela trabalha numa das clínicas de emagrecimento. E veio muitos comentários depois nos vídeos que determinados assuntos ela se esquivava. Existem tabus dentro da nutrição? O que é que não se fala dentro da nutrição e as pessoas deveriam saber? Mas assim, em que sentido? Alguma pergunta específica? Tipo assim, determinado alimento faz tão mal que ninguém poderia comer, mas não pode se fazer uma campanha contra aquele alimento. As conspirações de que boa parte das dietas tem que ter medicamento junto, senão depois de um determinado tempo de dieta trava. Tem alguns tabus como esses. Isso é mito ou verdade? Na verdade é mito. Eu acho que ela só não queria responder mesmo as perguntas. É o seguinte: na alimentação em si, nada faz mal. O que faz mal é o excesso do que você está consumindo. Como na vida, né? Justamente. Assim, a gente fala, por exemplo, eu vou preparar uma alimentação, vou preparar uma galinha cozinhada, vou preparar um feijão. Então a gente sempre especifica. Se vai fazer alguma coisa que vai levar algum condimento, retire alguns condimentos como sazon, quinó, porque esses alimentos eles são cancerígenos. Então, quanto mais você consome, mais você está aumentando a sua taxa de ter um câncer futuramente. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Por que são cancerígenos? O que é que tem neles que não deveria ter? É porque eles são condimentos industrializados. Automaticamente ele recebe muitos produtos industrializados que, se você consome no excesso, acaba trazendo prejuízo ao seu organismo. Mas a gente tem outros condimentos que você pode fazer substituição. A gente tem o curry, tem a páprica, tem salsa, cebolinha. Então são alimentos naturais que você pode fazer essa troca em relação aos condimentos industrializados. Que às vezes até enriquece mais o sabor, né? Com certeza. Uma outra dúvida que eu acho que muita gente tem é sobre os refrigerantes diet, né? Os refrigerantes zero. Verdade ou mito que refrigerante zero tem o mesmo açúcar que o tradicional? É verdade. É porque nesse quesito, o que é que acontece? Eles fazem a substituição de um por outro. É porque muita gente não tem o costume de ler a rotulagem do alimento em si. O pessoal só consome o que é visual. Então, quanto mais visual é exposto, melhor para a pessoa em relação à consumação. Coca Zero, que é meu vício, tem açúcar ou não tem? Tem. Se a gente for pegar uma rotulagem da Coca, vai ter lá uma porcentagem baixa, mas vai ter. Entendeu? É porque é o seguinte, o pessoal vê muito visual, como eu tô falando. Então, você basicamente tá trocando o 6 pelo meia dúzia. Acabaste de me lascar. Acabou de me destruir agora. Quer dizer que a Coca Zero tem açúcar? Também tem. Se a gente for pegar uma lata, fazer a comparação de uma para outra, tem. Se a gente for pegar uma lata para fazer uma comparação de uma para outra, você vai ver que tem. Me lascou, meu diretor, me lascou. Quantitativo é pouco, mas tem. Quando a gente fala de outros alimentos que são ditos como diet, como aqueles biscoitinhos, aquelas barrinhas de cereal, verdade ou mito que elas realmente são dietéticas? Mito. Fudeu o mercado. Por quê? O que é que tem? Porque se você for parar para analisar, é mais fácil você fazer uma alimentação completa do que você substituir uma alimentação por uma barrinha que não vai saciar sua necessidade.
Então, se você não tem uma alimentação correta, se você não consegue consumir as quilocalorias que você necessita para o seu dia, que é basicamente uma quilocaloria, digamos assim, uma pessoa saudável, digamos assim, a altura de 1,75 m, pesando, digamos, 79 quilos, tem que consumir mais ou menos quase 3.000 quilocalorias. Digamos, umas 2.500, 2.600 quilocalorias por dia. Então, se você faz a substituição de uma alimentação por uma barrinha, você não vai estar consumindo nada do que você necessita. A questão da saciedade no alimento. Essas misturebas que tem com chia, com aveia, tudo isso é benéfico numa dieta? Sim, porque você está incrementando, querendo um carboidrato em relação à alimentação. Então, você acrescentando chia, acrescentando aveia, você está enriquecendo ainda mais sua alimentação. Quando você pega digamos assim, faz um overnight. O que é o overnight? É nada mais que a aveia adormecida. Então, você pega a aveia, coloca leite e deixa ela de um dia para o outro na geladeira. E aí você pode consumir ela com frutas, colocar chia, colocar mel. E é uma ótima substituição de um Danone, de um cereal pela manhã. Então isso vai ajudar bastante. Eu passo pelo menos para os pacientes o overnight como um lanche da tarde ou um lanche pela manhã, porque entre o intervalo de uma refeição a outra, que as refeições principais, café da manhã, almoço e janta, se tem um lanche. Então você tem que colocar um lanche que dê saciedade ao seu paciente, que faça com que ele tenha uma saciedade até a outra refeição, que no caso ou do café da manhã para o almoço ou do almoço para janta. Entendi. Uma coisa que assusta muito, pelo menos me assusta, e eu acredito que muita gente já passou por isso, é você estar circulando na rua e você vê muito mais super obesos do que a gente tinha 10 anos atrás. Isso é os fast foods? Sim, com certeza. Porque o quantitativo de pessoas que procuram fast food... Tô nem falando o gordinho, tô falando os grandões mesmo. As pessoas estão engordando muito. Isso é questão do aumento também do fast food em relação aos bairros. Se a gente for parar para analisar entre os bairros e cada bairro que existe, o quantitativo de fast food que tinha há 10 anos atrás para hoje é muito maior. Porque em toda esquina tem uma hamburgueria, toda esquina tem uma pizzaria. Então, automaticamente, isso vai aumentando o quantitativo de pessoas que buscam alimentações mais práticas e rápidas. Eu ouço muito as pessoas dizerem: eu não vou comer um hambúrguer porque ele é muito calórico. Eu não vou comer um açaí porque ele é muito calórico. Vamos comer esfirra. É verdade que a esfirra é mais leve e mais saudável do que um hambúrguer, do que um açaí? Se a gente for fazer o quantitativo de esfirras que você vai consumir e um hambúrguer que você vai consumir, basicamente você vai estar trocando também. Eu como um hambúrguer, mas como 10 esfirras. Basicamente trocou 6 por meia dúzia. Fiz nada. Muito bem, você está me lascando hoje. Porque, querendo ou não, você está consumindo massa, carboidrato. São massas que você vai consumir, mas a saciedade não vai ser a mesma de uma refeição normal. Por quê? Porque ele vai saciar você por aquele momento. Ele tem uma digestão mais rápida no organismo do que uma alimentação rica em ferro, rica em vitaminas e minerais. Qual é a dica para quem não consegue comer legumes e saladas de jeito nenhum? Porque eu conheço várias pessoas que não tem como entrar. Qual é a dica? Então, como a gente faz introdução, principalmente com crianças recém-nascidas, a partir de 6 meses a gente tem que fazer a introdução. O que é que a gente faz com essas crianças para elas começarem a consumir esse tipo de alimento, verduras e legumes? A gente bate tudo no liquidificador para poder eles começarem a sentir o gosto dos alimentos, ou tenta colocar na forma cozida, porque ele, querendo ou não, quebra um pouco da fibra, perde um pouco das vitaminas, mas é já uma forma de introdução na alimentação. Entendi. Boa parte das pessoas hoje, principalmente os jovens, são fumantes. O fumante tende realmente a ganhar mais peso quando para de fumar? Isso é verdade ou mito? É porque ele, na verdade, está trocando a nicotina e vai buscar outra forma de buscar
essa saciedade. Então, automaticamente, ele vai recorrer à comida. Geralmente, isso acontece. Então, isso não é questão de que, parou de fumar, vou engordar. Parou de fumar, vou buscar mais comida. Então, automaticamente, você pode sim engordar. Nosso querido amigo Geraldo, amigo nosso em comum, ele disse que ganhou foi peso agora, que ele já está 1 mês sem fumar. Convívio que a gente teve em Caruaru, deu para perceber que o quantitativo da alimentação dele aumentou comparado ao que a gente tava em Carneiros. Eu nunca fumei, mas dizem que o paladar volta quando você deixa de fumar, aí você começa a sentir melhor o sabor dos alimentos, aí você termina comendo mais, é isso? Por aí? Muito provável. A gente precisa fazer um pouco mais de pesquisas para poder entender um pouco sobre isso. E a relação álcool-dieta? É tabu ou é mito ou verdade que o destilado é melhor do que o fermentado, que é a cerveja? Isso é verdade. Porque quando a gente toma o fermentado, automaticamente ele faz o quê? A gente estufar. Então, quando a gente consome algo junto com a cerveja, a gente está estufando ainda mais o nosso organismo. Você fala que a cerveja sempre pede um tiragosto, né? Justamente. E o destilado não, né? Você demora mais tempo com a bebida, é por aí? Porque, querendo ou não, a cerveja você vai bebendo como se fosse água. E o destilado não. O destilado é álcool já mais para você saborear. Então, por isso que demora mais em questão de você pedir algo para comer quando você está bebendo algum destilado. Bacana. Thales, o que é que você diz para a pessoa que não se encontrou em nenhuma profissão ainda, está em busca, está pensando em fazer um Enem? O que é que você pode dizer sobre a sua área de nutrição que possa fazer com que a pessoa desperte o interesse em exercer a profissão? Se você busca algo relacionado à melhoria de vida, em relação ao que você sempre buscou, na questão de, eu sempre gostei de ajudar a pessoa em relação à alimentação, sempre gostei de estar na cozinha, vendo a alimentação em si, então eu recomendo você ir buscar nutrição, porque a nutrição ela ajuda bastante nessa questão de... Eu antigamente gostava muito de estar na cozinha com minha avó, ajudando ela a cozinhar, então automaticamente eu acho que foi algo que me ajudou a querer buscar nutrição também. Depois das aulas que eu tive, né? Foi algo que me direcionou à nutrição também, eu acho. Porque, querendo ou não, cozinha e nutrição tá tudo relacionado. Deixa teu contato para quem quiser fazer uma avaliação ou quem quiser te procurar para fazer um acompanhamento, e deixa tuas redes sociais. Meu número para contato é o 9755-2839 e o meu Instagram é thalesalmeida.nutri. Papo reto, Thales. Você hoje se identifica com a profissão? Ou você se vê fazendo outra coisa daqui 10 anos? Eu me identifico fazendo a profissão, sim. É algo que muita gente chegou pra mim, é uma profissão que não vai dar futuro, é uma profissão que não te dá muito lucro em relação ao seu estilo de vida. Mas eu digo a vocês, essa questão de que se você for escutar o que o pessoal diz, você nunca vai chegar em lugar nenhum. E assim, hoje eu me identifico bastante com a profissão. Aí, galera, fica a dica. O Papo Reto trazendo a caixa preta da área de nutrição. É uma área bem interessante, como eu falei, há 10 anos atrás ela não tinha o valor que ela tem hoje. E quem sabe daqui a 10 anos para frente essa profissão vai estar muito mais em alta. Então, se você pensa, se gosta da área de saúde, gosta de comer bem, rapaz, nutrição é uma boa opção, não é isso? É verdade, é sim. Querido, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por fazer parte da família MC. E você agora está dando curso no grau técnico, é professor do grau técnico. Fala um pouquinho sobre o grau técnico e o curso. Eu vou começar amanhã a turma de enfermagem, eu vou estar dando aula de nutrição e dietética no grau técnico. Bacana. Quem quer procurar vaga, faz como? Liga para o grau técnico. Qual o núcleo que você vai estar? Eu vou estar atuando no grau técnico de Abreu e Lima. Abreu e Lima, eu pensei que era o da cidade, Abreu. Não. Como eu moro próximo também, né? Eu moro na cidade paulista, então automaticamente o de Abreu fica mais próximo pra mim. Aí, galera, vamos fazer o curso? Procura o grau técnico, diz eu quero a turma de Thales, vai se dar bem. Valeu, galera, até semana que vem. Um grande abraço e não esquece, divulga o vídeo,
Vamos mostrar para as pessoas o beabá, o dia a dia dos profissionais e suas profissões, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui no Você é Show sempre tem um conteúdo diferenciado voltado para você. Valeu, galera. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.